Sejam bem-vindos. Hoje faremos uma live bem interessante sobre dispareunia. Tenho o prazer de ter duas grandes colegas que auxiliam muito nesse assunto, né? Que é a doutora Vanessa, que ela é fisioterapeuta, ela é especialista na área de disfunções sexuais. E também a doutora Marta Barbosa, que ela também é especialista na área de sexologia humana. Então, será um prazer contar com as duas. Enquanto a doutora Marta está aí. Olá! Olá, tudo Boa bem? noite! Tudo certo? Tudo bem, Prazer, querido? prazer tê-la conosco aqui nessa live. Acho que a gente vai conseguir tirar algumas dúvidas aí das mulheres e dos homens, né? Porque dispareunia não é só do lado feminino, o homem também, alguns homens também têm dor na relação, né? Então, vai ser um prazer aí nós conversarmos. Eu quero apresentar a doutora Vanessa também, que está aqui comigo hoje. Olá, boa noite. Oi, doutora Marta. Boa noite, querida. Então tá, pessoal, vamos lá. Na verdade, dispareunia, para que todos entendam, ela é dor na relação sexual, basicamente, né? A gente tem múltiplas causas da dor na relação, elas podem ser desde causas emocionais, de causas orgânicas, como doenças, né? Secura vaginal, também pode acometer tanto jovens quanto mulheres com idade mais avançada, tem gravidades, né, de um grau mais leve, que não é um incômodo tão importante, mas também de um grau tão severo que a mulher não consegue nem ter relação. Da parte masculina também, alguns homens acabam sofrendo por conta, muitas vezes, de um prepúcio que seria, né, aquela fimose, que pode muitas vezes apertar ali a glande e causar também dores na relação. Mas tenho duas especialistas na área aqui, então realmente a gente trouxe essas duas pessoas para contribuir muito com isso. A gente acaba recebendo no consultório urológico mulheres que, claro, que se abrem muito menos com o urologista do que com a ginecologista, mas a gente acaba, às vezes, ouvindo, né, de mulheres: doutor, pois não consigo chegar no orgasmo, eu tenho dor durante a relação, existe algum tratamento, existe alguma forma de melhorar isso? Ou também, no caso do homem, que eu acabo tratando, né, minha clínica é mais 80% praticamente do lado masculino, às vezes até eles relatam, pois eu tenho dor, às vezes, na relação, ou eles relatam também que a parceira tem dor durante a relação, então a gente acaba, né, investigando, indo atrás e tentando ajudar da melhor forma possível. Mas eu recebi algumas perguntas de pacientes, de clientes que nos encaminharam, de seguidores, vamos colocar dessa forma. E eu queria começar com a doutora Marta, se ela não se importar. Claro que não. E nos explanar alguma coisa também. E uma das situações que os pacientes às vezes pedem mais como é que trata, assim, como é que existem múltiplos tratamentos, a gente sabe que hoje existe estrogênio tópico, que é o hormônio que se aplica diretamente na vagina, quem é que pode aplicar? Existe o laser íntimo, que é uma outra área que eu sei que a doutora Marta ela trabalha muito com isso, ela tem ótimos resultados, até de relatos de pacientes que já consultaram comigo. Então, eu gostaria de entender, eu também, e que os nossos espectadores aí pudessem entender também, doutora Marta. Então, Tiago, primeiro, muito obrigado pelo convite. Vanessa, a mesma coisa. Adorei o convite, é um assunto que dá muitas lives. Só gostaria de contar um pouquinho para vocês da minha história. Para vocês não, porque me conhecem, mas para os seguidores, como tu colocaste.
Então, eu sou ginecologista há muitos anos e essa queixa e outras queixas sexuais batiam no meu ouvido 20 vezes por dia. O gineco, por si, ele não é muito preparado para ouvir essas queixas, ou não era. Hoje eu acho que está melhor. Não nos ensinam na faculdade, nos ensinam a tratar outras coisas. Então, o que acontecia? A pessoa se queixava, encontrava coragem para se queixar quando estava quase na porta, e aí ela dizia, me lembrei, eu tenho mais isso, dor na relação, dificuldade para o orgasmo. E a gente, como gineco, consulta acabada, na porta, dizia, bom, vamos procurar uma psicóloga. Então, com os anos, e já fazem 10 anos, eu fui fazer alguns pós em medicina, eu digo medicina sexual pelo seguinte, porque fiz os pós e depois me credenciei pela Federação Brasileira como médica em sexualidade. Que, então, eu consigo avaliar qual é a situação, né? O que está faltando, o que determina essa mais comum delas, certamente, que é a secura vaginal. E a secura vaginal, todo mundo fica achando que é lá atrás, quando entrar na menopausa, lá na frente, melhor. Na verdade, a secura vaginal, ela vem pós-parto, pela amamentação, ela vem por endometriose, por tireoidite, por 1 milhão de doenças. Então, é muito comum que gente jovem tenha dor nas relações por secura. A causa mais comum, já me dá vontade de rir antes, é que esta vagina não foi preparada sexualmente para aquele momento. Daí entra a psicologia e entra tudo que a gente tem que explicar para esses pacientes. A nossa vagina, ela leva em torno de 20 minutos para ficar preparada para receber um pênis. E os nossos homens, o que eles visam é colocar o pinto na perereca. Então, eles entram tão rápido que esta vagina não se preparou. E isso, ela está seca. Ela poderia ficar molhada, mas ela está seca. E aí começa com dor. E aí existe um reflexo, que eu digo que assim, é igualzinho quando a gente põe a mão numa chaleira quente. Quer dizer, a primeira vez põe, a segunda vez tu já te retrai. Então, existe já uma contração involuntária de toda essa musculatura de defesa por dor. Então, a primeira coisa seria básico, que é a educação sexual, que ninguém se dá o trabalho de explicar como funciona uma mulher, né, Vanessa? Como funciona um homem, né? Então, eu acho que esse tipo de live, nossa, é muito especial, porque estamos tratando com 3 áreas importantes, que é o parceiro masculino, toda a parte da musculatura, que sem ela a gente não faz nada, e toda a parte da sexualidade, que vem a psicóloga, que, no geral, todo mundo pensa, bom, não, é um problema psicológico. Na maior parte das vezes é um problema físico. Posso garantir para vocês. O que tu acha, Vanessa? Com certeza, doutora, com certeza. Né? A grande maioria das vezes a gente tem relacionado essa disfunção à dor, e a dor ela vai ter uma repercussão tanto no movimento quanto na funcionalidade dessas estruturas, né? Então a gente tem um problema físico aí, né? Com certeza. Exatamente. Na maior parte das vezes não é psicológico. Então, algumas infecções vaginais, às vezes é uma situação, tipo assim, agora em tempos de pandemia, estamos com 2 situações. Os casais que fazem muito sexo, né? E que às vezes a secura vem porque 3, 4 vezes no dia, eles estão com mais tempo, não funciona, ou então, pela falta de privacidade, dá uma rapidinha, e aí a vagina não se preparou, né? Então, é uma situação. E o casal que não consegue fazer sexo porque está se sentindo acuado por toda essa situação psicológica e verdadeira de doença e de morte próxima, né? Mas eu acho que, assim, a maior causa, assim, a causa mais comum e mais básica é que as pessoas não se conhecem, não sabem como funciona, não conseguem saber qual é a musculatura que tem que mexer, não é? Explica um pouquinho, Vanessa. É isso aí, Vanessa. Fala pra gente também sobre a Vanessa. Eu digo para ela que ela resolveu muitos problemas aqui da clínica, viu? Porque ela consegue manejar essas situações que muitas vezes são complicadas. A gente conseguir através só às vezes de medicação, de conversa, tem que ter a fisioterapia realmente associada. Eu vejo ela como um benefício muito importante, assim. E também, só complementando, né, Marta, as pessoas ou se aproximaram mais ou se afastaram na pandemia, né? Porque Sem dúvida.
Mas, de qualquer jeito, a vagina sofre, né, Vanessa? Ela sofre. E a falta de privacidade foi uma coisa horrorosa. Então, as pessoas... Eu atendi uma paciente, a coisa mais bonitinha. Ela tranca a porta do banheiro e as filhas perguntam, mas por que, mãe? Porque nunca trancou? Ah, porque eu vou depilar as pernas. Então, olha bem, tem que achar até uma situação de habitação para que o sexo role. E se não, é só uma rapidinha. Aí não tem como a vagina não ter dor, né? Não é possível, né? E fala pra gente também, Vanessa, sobre, assim, os tratamentos, o que tu vê da dispareunia. Existe diferença? Uma pergunta que as pessoas fazem. A dor vaginal é a mesma coisa que dor pélvica crônica, que seria aquela dor, né, relacionada à bexiga, aquela questão de dificuldade para urinar, de ardência para urinar. A questão da vulvodínia também, que é outra coisa que as mulheres comentam, que é a dor no clitóris ou é insuportável. Lábios, pouca gente sabe tratar com vulvodímia. A maior parte das mulheres que têm vulvodímia, elas passam de loucas, porque se olha aquela vagina, né, Vanessa? E quem não está preparado não enxerga nada. Então, é uma que passa de louca e, na verdade, ela está com sofrimento atroz. Explica um pouquinho para nós. Exatamente. Na verdade, né, a gente tem a dor sexual, né, envolvendo vários aspectos aí, né? Então, a gente classifica as dores sexuais em disfunções miofasciais, né? Então, a gente tem comprometimento do músculo, daquela face, que é aquele tecido que conecta todas essas fibras musculares, né? Até do tecido cutâneo em algumas situações. Então, realmente, a gente tem um problema estrutural, né? Uma questão física envolvendo ali. Essa dor sexual, ela pode ser mais superficial, né, doutora? Então, a gente teria ali... Eu trouxe a minha companheira aqui de consultório. Essa perereca eu acho um amor, ela é muito simpática. É, a minha companheira. Então, a gente teria aqui uma questão mais superficial envolvendo a vulvodínia, que pode ser, né, essa dor mais irradiada, espalhada por toda a vulva, né? A gente pode ter a vestibulodínia, que seria essa mesma dor, mas envolvendo os pequenos lábios, ou só a região de clitóris, a clitoridínia, né? Uma dispareunia mais superficial, que é aquela dor na relação de uma forma mais superficial. E a gente pode ter essas síndromes miofasciais mais profundas. Então, a gente já teria uma dispareunia mais profunda, né? Ou até um vaginismo. No vaginismo, a gente já teria um comprometimento do músculo bem importante do assoalho pélvico, que é o levantador do ânus, que às vezes ele pode estar tão espasmado, tão tenso, que pode, inclusive, fechar, né, essa cavidade inferior ali da nossa pelve, ao ponto de não conseguir nem permitir uma penetração, né? Então, assim, essa parte da educação sexual, ela vem assim como o carro-chefe do tratamento, porque a mulher, se conhecendo, ela vai conseguir, inclusive, relatar isso para a equipe de saúde, né? Eu sempre digo que o tratamento da dispareunia, ele é multimodal, ele vai envolver múltiplas... Multimodal, multifuncional, multitratamental. Exatamente. E transdisciplinar, né? Porque aí transdisciplinar, principalmente, querida. Exatamente. A gente vai ter o ginecologista sendo essa porta de entrada para essa queixa nessa mulher. O urologista, muitas vezes, entrando para tentar investigar essas causas, né? E por que é o ideal essa mulher fazer fisioterapia pélvica? Né? Porque é aqui que a gente vai trabalhar as questões musculares, as questões faciais, a educação em saúde, por que não? Né? Então, assim, nas primeiras sessões, eu sempre peço para parceria vir junto na sessão, né? Então, eu digo, estou falando aqui em parceria porque a gente pode estar falando de um parceiro homem, ou a gente pode estar falando também de uma mulher que tem uma relação homoafetiva, que a gente tem um índice grande de mulheres com relação homoafetiva que também tem dispareunia, né? Então, mas é muito menor, Vanessa. A dispareunia em mulheres homoafetivas é muito menor. Até porque a gente se conhece mais, né? Exatamente. E, no geral, o que está mais envolvido é o clitóris. Então, é mais fácil. As mulheres se conhecem melhor. Exatamente. Em relações homoafetivas, na minha opinião, há muito pouca dispareunia. Muito pouco. Não sei na tua. Geralmente relacionada a algum trauma, algum abuso, alguma coisa relacionada nesse sentido, né, doutora? Mas uma parcela menor. E aí, do ponto de vista físico, né? Eu quero dizer, do ponto de vista físico é menor. Né? Sim, com certeza.
E aí a gente traz essa parceria para o consultório e no primeiro momento a gente faz essa educação sexual mesmo, né? Essa mulher se autoconhecer, né? Ela conseguir identificar e a gente traz através de, né, algum dispositivo, alguma imagem para ela ir conhecendo essa musculatura, né? E a gente mostra para essa parceria que isso não é frescura, que essa dor não é só tomar um vinhozinho e relaxar que vai passar. Não, né? Piora até, porque dá sonolência. Exatamente. Não, e colocar anestésico. Eu, às vezes, recebo pacientes que tiveram indicação de colocar um anestésico. Vocês conseguem imaginar até onde vai, e por profissionais, simplesmente por não saber nem por aonde começar, então põe um creminho. Ou então manda trocar o lugar que vai fazer sexo, então manda mudar a rotina. Escuta, é grave, meninos. Exatamente. É Inclusive, uma situação grave. Exatamente. A gente até pede que nesse primeiro momento, no início do tratamento, que esse casal ele busque essa relação sexual que não tenha penetração. Né? Então a gente até pede para que eles rebusquem outras práticas sexuais, né? Então que vão desde um beijo, né? Uma carícia em alguma região do corpo para que aquela mulher relaxe mais, né? Uma estimulação do clitóris, se isso for prazeroso para ela, né? Ou até mesmo um sexo oral, enfim, que a busca desse casal nesse momento é pelo prazer, é por atingir o orgasmo e não tentar se voltar tanto à penetração, né? E aí eu sempre digo para elas assim que a mulher que consegue alcançar esse auge do prazer, ela tem uma série de reações no organismo dela, inclusive uma liberação de endorfina, que é o analgésico natural do corpo, né, doutora? Com certeza. Então, é tudo que ela precisa, né? Tudo que... Ela precisa de um analgésico, se esse analgésico vir de forma natural, então querida, é perfeito. E as pessoas esquecem que o nosso corpo, a nossa pele é o nosso maior órgão sexual, além da que está no meio das orelhas. Então, assim, as pessoas esquecem. E aí elas passam direto para os peitos e para a vagina. Escuta, não dá jeito isso aí, tu é ótima. Mas eu quero defender os homens. Te defende! Eu não convidei vocês também para só comprometer os homens, coitados deles. Né? Não, eu queria agradecer, assim, nós estamos com 34 seguidores, vocês são maravilhosos. Compartilhem na flechinha para a gente aumentar mais ainda isso, e tá bem bacana. Mas eu queria defender os homens porque é o seguinte, trato todos os dias pacientes com ejaculação precoce. Ai, graças a Deus, obrigada. E tu sabe que é o seguinte, os homens ficam extremamente preocupados porque eles batem, eu não consigo satisfazer minha parceira. Mas é que ninguém tem que ser satisfeito, entendeu? O dia que tu ficar assim, ó, esperando que o parceiro venha, tu tá morta, né? Tem um livro super legal que se chama O Orgasmo é Seu. É nosso. É óbvio, mas pobre de vocês. Eu digo que no sexo a gente não tem o egoísmo, né? Então, muitas vezes, o homem acaba ficando deprimido, inclusive porque, eu não consigo satisfazê-la. Ela até não Olha que missão, Thiago, satisfazer. É a visão masculina. Vocês não têm. Eu não consigo satisfazê-la, não consigo chegar a ela chegar ao orgasmo que ela tanto necessita, porque o homem, às vezes, é mais fácil ter orgasmo. Aqui vocês comentaram, 90% das mulheres o orgasmo é clitoriano, 10% é penetração. E muitas vezes isso obviamente não é ensinado esse tipo de coisa. Não. E o homem acha que assim botar e vai resolver o problema. E não é, na verdade. Então, o homem se reclama assim, eu tenho o pênis pequeno. Cara, não importa. Porque a questão do orgasmo feminino, ela passa muito pela pele, pela carícia, pelo ouvido. Então, pelo estímulo clitoriano, pelo sexo oral. Então, às vezes, a penetração é a última coisa que a mulher quer. E aqui vocês colocaram. Por que muitas vezes a dispareunia? Talvez a mulher nem sofra de dispareunia orgânica, doença. Mas como ela não está lubrificada, como ela não foi preparada ali na hora da relação, óbvio, ela vai ficar com dor, ela vai ter dor. Então, a gente, como homem, tem que entender que não é, vira de ladinho aí, vai ser bem rapidinho e toca a ficha. Não adianta, né? Não, vocês calculam que o clitóris tem muito mais percepção nervosa do que o pênis.
E aí os coitados... Eu entendo o lado masculino, porque eu acho que a mulher se empoderou de tal jeito que ficou difícil. Ficou difícil essa situação. Mas, assim, É verdade. os coitados têm que saber, eles procuram aonde informação. Os homens não têm, Thiago. Tu é um bendito na nossa cidade. Porque, olha aqui, ó, a informação vem de filme pornográfico, querido. É E filme verdade. pornográfico é o quê? Tchá, 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 tchá. Tudo igual. Então, é muito ruim, porque eles aprendem que sim, existe lá um botão. E aí eles vão direto no botão e, né, Vanessa, a pessoa morre de dor, né? Porque É verdade. botão apertado na hora errada. Já dispareunia. Mas né? E Marta, deixa de fazer, a gente realmente, essa live a gente pode até fazer o segundo capítulo, porque tem muita pergunta, assim, a gente não vai conseguir fechar todas, mas se não der, a gente passa para Eu adoro conversar. Mas a gente tem algumas mulheres que me pediram, assim, sobre relações de infecção urinária ou candidíase. Existe uma situação, assim, de candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, poder ocasionar dor na relação sexual? Com certeza. Bom, tu imagina assim, ó, que qualquer processo inflamatório que atinja a nossa vagina causa dor, pela própria situação inflamatória. Mas, né, a desgraça da nossa anatomia fez a nossa uretra muito curtinha, né? Então, aqueles bichinhos que ali na vulva são totalmente normais, então, a vagina, obviamente, é um tubo. Então, quando o pênis entra, a parte superior é a bexiga. Então, se a pessoa não está muito preparada, ela já tem uma ardência ali. Mas a nossa uretrinha curta, quando o pênis entra, e as bactérias, puf, para dentro. Daí tem que correr tudo pro doutor Tiago, porque dói. E aí elas associam isso com doença sexualmente transmitida. Então, onde entra a Vanessa. As pessoas não têm a menor noção de anatomia, a mais básica de todas, né? Então, qualquer processo inflamatório vai dar dispareunia. Tem que passar pelo gineco esse diagnóstico. E depois ele tem que saber aonde isso está. Agora tem uma coisa muito legal, que é a ginecologia regenerativa, que é um outro olhar que o gineco está dando, que é um pool de tratamentos que visa melhorar a estética também, mas a funcionalidade da coisa. Então, se a gente fizer um balanço das nossas pacientes e tiver a capacidade de entender que não nos pertence, que a gente tem que mandar para o uro, tem que mandar para a fisioterapia do assoalho pélvico, essa paciente fica muito beneficiada. Porque a Vanessa pega o músculo, tu pega o parceiro, eu trato a infecção e o todo é o sucesso, né? É isso aí, é bem assim mesmo. Equipe, meninos, equipe multidisciplinar, não adianta. Hoje a medicina, eu vejo que a medicina, a gente antigamente se trabalhava muito isoladamente, hoje o tratamento ele é em conjunto. A gente não pode ter a ideia que se sabe tudo, obviamente. Existe, né? A gente fez uma live maravilhosa também com a Ana, acho que a Ana está aí nos assistindo, que ela é psiquiatra também, só trata muito a parte de disfunções sexuais, né? Tem outras físios aí maravilhosas também que eu já vi, a Tati. Eu acho assim, ó, essa evolução da fisioterapia, isso aí é uma coisa que não tem explicação. Porque, vamos lá, o gineco não tem nem paciência para ficar explicando. Na melhor das hipóteses, ele manda respirar, segura e ainda não ensina direito, né? Então, é muito legal aonde vocês chegaram com as disfunções sexuais, porque a grande ajuda é o autoconhecimento, né? É isso aí. E é isso que tu nos mostrou agora, Vanessa, é a tua amiguinha. Essa aí é a minha preferida. Eu acho ela um amor, porque ela é simpática, né? Não, doutor, e aí o pessoal se assusta no consultório quando eu mostro que, na verdade, o nosso amigo clitóris, ele é desse tamanho. Eu adoro. Então, quando tu sabe que o laser, como disse o Thiago, foi uma grande surpresa na minha vida. Fazem 4 anos que eu faço. Eu briguei com... Tu sabe quantas vezes eu falo em laser, eu brigava com todo mundo. Eu tentei comprar o aparelho lá, quando eu comecei, ele não era alugado. Então, assim, porque eu vi o que aquilo fazia. Veio um médico de Miami dar uma aula em Brasília e eu vi
os resultados eram uma coisa assim impressionante, né? E aí o laser foi evoluindo nesses 4 anos. Então, uma das coisas que se notou rapidamente e que não se sabia se era psicológico ou não, no começo achamos que era psicológico, foi a melhora do gatilho do orgasmo. Por quê? Se fazia também por estética, não é a primeira indicação, obviamente que não, né? Mas já que fazia vaginal para pequenas perdas urinárias e para vaginas secas de qualquer idade, se fazia no clitóris e se fazia no pequeno e no grande lábio. E essas pessoas voltavam, e não se falava em sexualidade, e essas pessoas voltavam dizendo, mas o que é que aconteceu? Aí, é claro, né, foi evoluindo os estudos sobre laser, e o que acontece é que esse tipo de laser, que é o laser de CO2, é um laser ablativo. Que, então, o que ele faz? Ele melhora a sensibilidade de tudo isso, do tal do clitóris, que não é aquele botão, que é todo aquele trajeto ao lado, né? Então, outra coisa legal, Vanessa, que eu acho que tu com certeza faz, é olhar como está o clitóris. Porque quando o clitóris, a gente vai ter uma outra forma de chegar ao orgasmo ou de ficar mais satisfeita, né? Então, tem aqueles clitóris que é igual ao teu pênis, que ele tem um capuz apertado, que parece um chapeuzinho vermelho. Esse coitadinho para sair assim é difícil, mas mostra de novo, Vanessa, o teu bichinho adorável ali. Mostra o clitóris. Ó, mostra ele. Oh, que coisa mais bonitinha. Se pegar ele pelo lado, então, se fizer isso assim, tu entende que vai ser muito melhor do que as mulheres que têm de educação, né? Exatamente. Que coisa mais bonitinha. E a gente tem ainda mulheres que eu acabo atendendo, isso é uma coisa que muitas vezes eu acabo tratando e operando, que são mulheres que têm distopia, que são aquelas mulheres que têm, para vocês entenderem, mulheres que têm a bexiga caída ou o intestino um pouco para fora, e muitas vezes a gente tem que fazer reconstruções disso cirurgicamente, porque às vezes ou o laser ou a fisioterapia não tem resultado da incontinência. E algumas mulheres ficam, e eu já tive pacientes que voltaram, às vezes, com a vagina um pouco mais apertada, assim. Claro. E até um dos tratamentos que podem ser feitos, até, né, Vanessa, são os dilatadores vaginais, né? Se puder explicar um pouquinho para a gente também sobre isso, porque eu vejo que tem muitas mulheres em pós-operatório que acabam ficando com a vagina ou curta ou estreita. E aí, obviamente, vai ter dor na relação, né? Exatamente. Na verdade, os dilatadores, eles vêm com o objetivo da gente dessensibilizar toda essa região, né, doutora? Então, a gente faz essa dessensibilização gradual, né? Então, a gente pode iniciar com os dilatadores no consultório, mas é fundamental que a gente tenha, então, essa continuidade do tratamento domiciliar, né? Exato. Então, eu vou pegar aqui para dar um exemplo para quem não conhece. Então, a gente tem dilatadores de vários calibres, né? De vários tamanhos, de vários calibres. E a gente pode iniciar essa dessensibilização na região externa ainda dessa vulva, né? Não necessariamente estar iniciando com essa introdução no introito vaginal, né? Claro que o objetivo é esse. Então, a mulher, a gente vai tentando desensibilizar essa região mais externa e depois a gente começa com os dilatadores mais, né, miudinhos aqui, podendo chegar até aqueles mais calibrosos, né? E aí a mulher em casa vai tentar introduzir. E aí a gente sempre diz que quando esse parceiro, essa parceria, ele assume esse papel também no tratamento, os resultados são muito mais benéficos. É ótimo. Então, esse parceiro também pode, né, entrar junto aqui nesse tratamento domiciliar, ajudando então a fazer a introdução dos dilatadores. Essa mulher tem que ficar com esse dilatador por alguns minutos e depois ela tem que tentar simular então esse movimento, né, do ato em si da relação sexual, né? A gente vai evoluindo, né, com os diversos tamanhos, né? E aí uma pergunta frequente é se elas têm que chegar até o último até a cor. Esse aí é uma desgraça. Voltamos, esse aí né? sim é filme pornô, né? Então, o que eu digo, né? Que depende. A gente precisa chegar até o último dilatador? Depende.
A gente tem uma meta, um objetivo. A nossa paciente mais ou menos vai olhar para esse conjunto de dilatadores, vai tentar identificar, né, um que seja parecido com o calibre do pênis do parceiro, porque a ideia é que ela volte a ter relações sexuais com prazer e menos dolorosas, né? Se possível, sem nenhuma dor. Então, a gente chega naquele dilatador que tem mais ou menos, né, a mesma espessura, o mesmo calibre do pênis ou, né, do dispositivo que ela utiliza para fazer a penetração, né? E aí me perguntam também, e se eu não tenho, né, condições de comprar um kit de dilatadores, né? Então, o que a gente custa pode... super barato. Vanessa, eu procurei isso por tudo. Eu comecei a sexualidade há 10 anos, nós não tinha nada. Eu trazia dos Estados Unidos. Sabe onde é que é a empresa? De Caxias do Sul. Aqui do lado. Acredita! Caxias, eu digo, na Caxias. A dificuldade para encontrar, para depois em Caxias tem um custo pequeno, pelo amor de Deus. Mas Eu acho enfim, que a gente também verdade. pode adaptar com esses tubetes de festa infantil, né, doutora? Eles também têm diversos calibres. A paciente vai levar para casa, vai fazer toda a higiene, né? E ainda a gente pode botar um pouquinho de água quente, que o calor aqui, que né? Bela ideia essa! A termoterapia é muito bem-vinda, porque a gente está falando de músculo e de fáscia, que recebe muito bem esse calor, né? A gente precisa desse relaxamento. Então, ela vai colocar água quente e vai fazer a introdução do tubete de festa infantil, que aí custa muito mais barato. Então, não tem como deixar de fazer o tratamento. A gente não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu digo que o brasileiro é fenomenal. Não é espetacular. Se nós estivéssemos numa live, se nós fôssemos alemães aqui, isso aí nunca existia. Não, né? Até porque eu acho que eles nem falam muito do assunto. Tem a sexualidade na Alemanha, ela é dura. Ela é dura, né? Se tem psiquiatra nos assistindo, né? A gente sabe o quanto a educação religiosa é importante. Eu tinha esquecido antes. Mas essa questão da culpa, da religiosidade em dispareunia é muito importante. Sexo ainda é um tabu. É um tabu e a gente estava comentando até numa live prévia sobre essa questão da sexualidade, da dificuldade da mulher ter essa liberdade sexual, né? Deve tudo igual, como há 1000 anos atrás. A gente está atrasado, né? Eu tenho, só para citar um exemplo, assim, citar um exemplo de um casal de amigos nossos que comentam, né? Tem uma menina e um menino, digam, a menina colocou a mão na perereca, não, tira a mão daí, não se comenta muito. Mas o menino botou a mão no tico, ou o tamanho, o tico do meu filho. Tudo de bom. É o tal do pinto roxo. Não, começa aí, né? Olha, eu tenho uma situação dessa área da medicina sexual, eu conto rapidinho, que eu acho que exemplifica bem. Eu atendi uma criança que foi mandada embora das escolas particulares da cidade, sobrou uma. Porque ela se tocava, os pais não sabiam mais o que santo fazer. Até que um pediatra resolveu olhar bem. E o que ela tinha? Ela tinha o clitóris exposto. A coitadinha tinha ardência. Então ela se tocava. Ela foi expulsa de escolas, porque os outros pais não suportavam mais ver a situação. A cirurgia levou aproximadamente 5 segundos, que foi um micro cortezinho para o capuz do clitóris descer. Então, tu vê assim, quanto tempo... Eu nunca mais vi essa criança, mas eu imagino assim, o quanto ela vai ter que tratar essa situação quando ela ficar mais velha. Até tu comentaste agora sobre a questão cirúrgica, Marta, até um interesse até que é um desconhecimento meu agora, até vou fazer uma pergunta minha, sobre a cirurgia vaginal estética, né? No homem a gente faz muito pouco, assim, tem homens que eu acabo fazendo cirurgia estética, às vezes de correção de bolsa escrotal, quando ela Porque, vem cá, Vanessa, é horrível, tu é jovem, tu não vê, mas vem cá, aquele saco roxo pendurado, por favor, passa de trabalhar melhor isso aí. O homem às vezes não dá muita bola para isso, mas eu estou vendo uma frequência maior, assim, doutor,
meu pênis não tá legal, tem como melhorar, o meu saco Mas é tá claro. meio largo, tem como melhorar. E na mulher isso, assim, como é que é a Então, cirurgia estética, a cirurgia reparadora, como é que funciona, Marta? funciona assim. Bom, primeiro, a cirurgia estética, a gente gineco passou muito tempo com vergonha. Então a gente não fazia, dizia que tudo era normal. Eu mesma fiz isso 1000 vezes. Porque realmente não tem uma igual à outra. E eu acho que isso é a grande diferencial para bonito, né? Porque também não tem nariz igual, não tem perereca igual. Aí vem os filmes pornô que mostra a perereca Barbie, rosinha, bonitinha, que nós morenas não vamos ter nunca perereca rosa, nem querendo clarear tudo que não vai ter como. Mas assim, tem situações em que ela é horrorosa, meninos. E que precisa, porque sexo oral elas não fazem porque tem vergonha. Sexo com luz não fazem porque tem vergonha. Mas tem uma situação específica para a nossa live, que é a dispareunia por pequenos lábios. Quando eles têm um implante alto, e são muito volumosos, volumoso significa pelo menos mais de 2 centímetros para fora dos grandes lábios. Mas isso é um parâmetro que não importa. Importa mais aonde ele começa. Quando ele começa um pouco mais baixo, aumentar o seu volume, o pênis, quando entra, ele carrega esse pequeno lábio para dentro que não tem elasticidade. E essa mulher vem se queixando de dispareunia e passou por muita gente e disseram que ela não tinha nada. E, na verdade, tu olha para anatomicamente com cara de médico de sexualidade, tu vê que aquele labião, pelo amor de Deus. Então, essa é uma situação muito, muito comum. A vergonha também é. Mas, assim, existe um exagero, né? No Brasil, a estética tomou uma proporção. Toda semana mais eu mando embora do que eu faço. E também, assim, ó, é uma coisa muito delicada, porque a pessoa nasce com a vulva desse jeito. Ela não se torna pior, porque todo mundo acha que é em gente velha. Não. A paciente mais jovem que eu tenho tinha 16 anos. A mãe teve que assinar um termo. Mas, meninos, ela não ia para a piscina, porque era um volume tão grande que incapacitava socialmente. Olha só. O convívio de piscina. Então, assim, existe um exagero, mas existe indicação, com certeza. E a gente nasce com a vulva daquele jeito. Não adianta esperar nós ter 60 anos, aí só piorou. A gente tem que fazer isso mais jovem. E com as técnicas novas que tu faz, sutura com laser, é uma cirurgia de 45, 50 minutos, né? Com anestesia local, e a pessoa precisa de 7, 8 dias para se recuperar. Mas eu acho que o mais importante não é nem a técnica, porque se imagina que seja só cortar, né? Nós médicos da área da saúde sabemos que a técnica é importante. Eu acho que o mais importante é a indicação. Porque quando a pessoa acha que ela vai ficar mais feliz porque vai melhorar a estética da perereca, ela está enganada. Só em casos horríveis como esses, que é a exceção que eu estou contando. Então, a indicação ela tem que ser muito cuidadosa, porque senão nós vamos criar 2 problemas, que ela vai gastar, ela vai achar que está solucionando e ela está piorando a situação toda, inclusive porque cicatrizes pode dar dor, né? Muita dor na relação, são causas de dispareunia. E a decepção, né? A decepção de ter feito e não melhora, né? É isso aí, então, tem os pequenos lábios, então é isso. Pode ter um volume tão grande que pode ter uma Elas arrumam, é uma coisa, já atendi gente que tu olha no primeiro momento e diz, não, mas onde é que tá? A mulher é ardilosa, a gente tem muito recurso, cabelo, pintura, batom. E lá a gente faz uma voltinha assim, põe um pouco para dentro. Então, às vezes, na roupa não marca, mas são pessoas que fazem sexo com luz apagada, com muita vergonha, sexo oral nem pensar. O tempo é se ela é bonita ou feia, né? Eu sempre digo que só querem vagina feliz, que é o quê? Vagina fedor, úmida e disponível, né? Então, o resto é um problema nosso, esse, das meninas, que a gente quer... E também nós não temos aonde nos olhar, tá? Não faz muito, eu coloquei no Insta umas gravuras de uma pintora, não são bonitas, mas mostrava a diversidade. Eu tirei, a minha secretária disse, não põe, a minha secretária é boa. Eu acabei tirando porque o primeiro comentário foi um comentário de um homem, que obviamente que não me segue, né? Ou segue pela esposa, falando qualquer bobagem daquela anatomia feia. Então, até para explicar isso, no meu Insta eu ponho orquídeas que não são iguais, que são parecidas, florzinha, elástico.
Não é fácil, meninos. Existe um comércio muito grande atrás de toda essa Não coisa adianta, estética. né? Como em todos os lados que a gente tem conversas éticas e profissionais e respeitosas, que tu vai oferecer o melhor tratamento, tu vai ter a picaretagem por trás, isso é uma Exato, coisa que exato. vai existir. Mas não é aqui o caso da live, é Não, exatamente o não, contrário. não, graças a Deus. Então, aí ela vem para ajudar. Tem uma energia nova, não sei, Vanessa, se tu leu alguma coisa, realmente ela é bem nova, que é o ultrassom microfocado, que Uhum. é a energia que usa para se fazer a ecografia. Então, Sim. imagina as pós-parto e o parto, assim como a cesárea já esteve muito na moda, né? Agora é parto de qualquer jeito, né? Então, se vai até o último momento, né? E isso causa ruptura, tu deve ver, Vanessa, de fibras musculares, e essa vagina fica literalmente flácida, eu odeio a palavra, fica frouxa, mas fica. E aí, quando faz sexo, tem ar dentro, então parece que está soltando pum. Se chama flatus, uma coisa Sim. muito ruim. Esse ultrassom é uma coisa, é meio mágico, assim, porque ele, sem dor, com uma aplicação só, ele consegue fazer realmente uma diminuição do canal. Ajuda muito. É uma coisa que está começando, né? Assim que começou o laser. Também é copiada dos dermato, como toda a estética íntima, né? Mas nunca vai ser suficiente. Nós vamos ter que ter uma fisioterapia do assoalho pélvico. As pessoas vêm procurando mágica, mas a mágica Não está com adianta. disciplina. É isso aí. E outra, né, Marta? Até eu vejo assim a físio como uma mudança, muitas vezes, também da cabeça da pessoa, da mentalidade da pessoa. Total. Porque muitas vezes é que nem a cirurgia bariátrica. Às vezes a pessoa acha que eu vou fazer cirurgia bariátrica, vou ficar magro, mas se tu tiver a mentalidade do obeso, Não obviamente tu vai funciona. engordar de novo. Fato. A físio eu vejo como uma coisa bem interessante disso, a questão de mudança de mentalidade, porque a pessoa é mais difícil, não é mágica, tem que fazer sessões, Tem que fazer. tem que fazer o dever de casa, mas a recompensa muitas vezes é muito grande. E aí E a duradoura, né? É uma recompensa duradoura, né? e aí que eu queria chegar na pergunta que eu queria fazer também para ti, Vanessa. Quanto tempo precisa, assim? Pô, as mulheres fazem uma sessão, já estão bem, precisando de 10 sessões. Como é que funciona mais ou menos isso? Acho que essa é uma pergunta bem recorrente, né? Não só na fisioterapia pélvica, né? Todo mundo quer saber quantas sessões precisa de fisioterapia para ficar bom, né? E infelizmente ou felizmente eu não tenho essa resposta, né? Porque eu poderia dizer 10 sessões, mas principalmente nos casos de disfunção sexual, às vezes a gente tem pacientes com 5 sessões que estão em condições de alta, né? Então, assim, a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo. Trazer essa qualidade de vida sexual, né? Para essa mulher novamente, para que ela tenha, né, essa saúde sexual num ponto adequado para ela. Para isso, a gente vai passar por diversas técnicas fisioterapêuticas que começam lá na educação dessa paciente, da sua parceria, Exato. passando pela eletroanalgesia, passando pelo biofeedback para ela conhecer e controlar essa musculatura, saber que ela tem controle sobre esses músculos, né? Pelas dessensibilizações, a gente precisa manipular esses tecidos, né? A doutora Sara falou ali da cicatriz, né? Às vezes uma hipertrofia. Então, assim, a gente precisa liberar esses tecidos. A gente está falando de músculo, de fáscia, né? De tecido cutâneo. Então, a gente precisa liberar. Como demorou, né, Vanessa? Como demorou, né? Para chegarmos a coisas tão simples e tão maravilhosas, né? Nunca se considerou a vagina e a vulva como uma situação que precisasse de fisioterapia, né? Se falasse isso 10 anos atrás, era riso, né? Olha onde vocês chegaram. Eu acho isso uma coisa inacreditavelmente boa para a nossa população de mulheres. Exatamente. E aí a gente vai finalizar com o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que é fundamental, né? Muitas dessas mulheres chegam para a gente com uma informação errada, que em algum momento da vida receberam que esses músculos são fortes demais, né? E por isso que ela sente essa dor. Tá bom. Né? E, na verdade, eles estão tensos demais. E tensão não quer dizer força. Bem pelo contrário. O músculo tenso, ele não é capaz de gerar força adequadamente.
Então, a gente tem que fazer com que essa mulher tenha funcionalidade desses músculos. E é através do exercício, do controle, da coordenação, da força e do relaxamento. Então, essa mulher tem que saber contrair, mas ela tem que saber, principalmente, relaxar essa musculatura. E isso ela só vai ganhar no momento que ela fizer os exercícios. Então, esse treinamento dos músculos é a parte final do tratamento, né? Então, quando essa mulher tiver com todas essas questões resolvidas, essa mulher está de alta. Então, isso pode levar 5 sessões, isso pode levar 4, pode levar 10 sessões. Então, ele é um tratamento muito individualizado, né, doutora? Perfeito. E aí, eu comento que ao tocar o corpo de uma mulher, ao tocar o corpo de alguém, seja mulher, seja homem, a gente está tocando essa mulher e toda essa história que está ali por trás. Toda então, a história. Tem mulheres que eu levo 4 sessões para poder conseguir atingir um introito vaginal. As primeiras sessões ele nem tira a calcinha dela, porque ela já tem uma postura de fechamento. Ela já vem fechada com a bolsa aqui. Exatamente. Então, assim, a gente tem que criar um vínculo, a gente tem que criar confiança uma na outra. E às vezes eu vou levar 2, 3, 4 sessões para poder atingir esse introito e conseguir trabalhar essas estruturas mais internas. Então, a gente não tem, infelizmente, um número de sessões, né, para poder responder essa pergunta. Né? E dizer, não, com 4, com 3, com 10 sessões você vai estar de alta. Né? Sim, vai depender muito do trauma que a mulher tem, do grau, às vezes, de rigidez da musculatura. São situações que não adianta. Os tratamentos sempre são individualizados. Exato. Assim. Exatamente. Mas fala um pouquinho sobre pompoarismo, Vanessa. É interessante isso, né, Vanessa? É uma outra grande dúvida, né? Esses dias até a secretária perguntou para mim, Vani, ligaram aqui para saber se fisioterapia pélvica e pompoarismo é a mesma coisa, né? E aí eu disse, não é. Existem técnicas muito similares, né, que a gente pode estar trazendo para dentro da fisioterapia pélvica em algum momento do tratamento. Né? Mas o tratamento de fisioterapia pélvica engloba muitas outras questões, né? Que não somente aqueles exercícios de treinamento, enfim, né? Que se divulga através do pompoarismo, né? Não, é que assim, a palavra em si, na verdade, qualquer esquina faz, né? Todo mundo acha que se vê capacitado. Mas nesse momento que a pessoa aprende a contrair e a relaxar o músculo, né? Então, por dispareunia, por pequenas perdas urinárias, ela tem um ganho muito grande na sexualidade do parceiro, Thiago, porque esse pênis passa a ser massageado e elas até com o laser, elas relatam uma grande melhora. Então, talvez a gente possa usar isso como isca para melhorar outras coisas, mas porque se tu tiver o mínimo de sabedoria de qual é o músculo que tu vai ter que contrair. Às vezes eu peço aqui no consultório, põe o meu dedo dentro, ou às vezes um espéculo pequenininho. Tenta apertar. Não, a pessoa não tem a menor ideia de qual é o músculo que ela vai apertar. Então, isso sexualmente, já que nós estamos falando também de medicina sexual, é importante, porque para o parceiro, imagino que é muito sem graça, né? Não, coisa que... daqui a pouco até uma situação de convencimento para outros tratamentos, né? Exato, isso quer dizer, percebe como isca, né? Como isca. Como prêmio, então, não vamos dizer como isca, mas como prêmio final, né? E é bem assim, mas o que a gente nota, e obviamente, como eu comentei no início, eu trato muito menos mulheres, mas as mulheres que eu consigo acessar essa parte sexual, por isso que eu resolvi fazer essa live sobre dispareunia, porque exatamente elas não falam sobre isso, né? E essa grande dificuldade. Então, eu vejo isso como benefício e nós conseguimos abrir isso mais, essa questão de informação muito clara, muito pertinente, e vendo que é uma coisa normal. A gente fez uma enquete, praticamente 25% das mulheres têm algum grau de dor, né? É muita gente. É muita gente. Muita gente. Não tenho por que esconder isso. E a gente vê algumas patologias, não só na dispareunia, também do lado masculino, às vezes da dor também. Tem pacientes que vêm me procurar com 45, 50 anos, com um distúrbio sexual, tanto
dor na relação ou ejaculação precoce, que ficaram escondidos aí mais de 35, 40 anos com medo, vergonha, por não querer falar, né, abertamente isso. E a parte positiva que eu vejo é que hoje a gente está conseguindo reverter isso. Exato. Que já chegam comigo bem aberto. Ah, doutor, eu vim falar sobre isso. Alguns ainda chegam no consultório e dão uma olhadinha para trás se alguém está olhando. Eu falei, não, fica tranquilo. Meu primo... Está fechado, só tem eu e tu aqui. Tu pode falar. Não, eu sempre... Quando as meninas menstruam, as mães levam para o gineco. Por tudo. Até porque elas têm vergonha de ir no PED, alguma coisa. Então, elas têm alguma vantagem. E elas se queixam da menstruação, que realmente, hoje, eu sei que ela é vista de outro jeito, mas eu, no pessoal, acho uma situação que não é a melhor do mês menstruar. Quando ela se queixa, eu sempre digo assim, imagina se tu fosse um menino, que tu tem que carregar teus escrotinhos o dia inteiro e ainda tu tem um pinto que aponta para onde gostar mais e não é uma vez por mês. Aí elas se sentem mais satisfeitas. Mas tu sabe, Thiago, que os meninos, as mães têm que levar os meninos para o urologista. Eu sempre incentivo para uma primeira consulta. Porque aqueles coitadinhos que ficam com aquele escroto maior do que aquele pinto que parece que não cresceu, porque o escroto cresceu antes, e eles se sentem super retraídos e eles não têm em quem se apoiar. Eles olham para o pinto do amigo, o pinto do amigo é grande, tem a mesma idade, sim, porque cresceu. Ou então eles ficam esperando o dia que vão ejacular. E não vem. É complicado. Então, nós mulheres ainda temos uma vantagem que as mães, com medo de engravidez ou com qualquer outro medo, ou de DST, ou porque são mais educadas, nos levam. Mas os meninos têm que se virar. E aí eles começam a se masturbar e a ter ejaculação precoce aos 13, 14 anos. É isso aí. A gente tem que estimular isso, porque às vezes a gente estimula da seguinte forma: a partir dos 40 anos o homem tem que ir no neurologista para ver a próstata. Não, é isso aí. A gente estimula isso, mas a gente está com mais campanhas cada vez para ter o lançamento de as mães trazerem, ou mesmo o adolescente, né, vir sozinho na consulta, mas a gente começar a criar essa rotina. Por que só a mulher tem que ir a partir dos 11? Não, o homem também tem que vir para tirar dúvidas, porque muitas vezes tem adolescentes que têm vergonha de chegar para o pai, para a mãe e dizer, pai, acho que... Né, eles não falam, eles não falam. Falar. Então, muitas vezes, mas eu vejo isso. Eu comecei, né, eu já estou trabalhando há mais de 10 anos com essa área e eu vejo que a gente está começando a ter uma melhor informação e as crianças, os adolescentes estão começando a perder esse receio de vir e perguntar e começar a gente fazer avaliação mais recente, né? Como é que é o preservativo? Eu nunca tive relação, como é que eu vou fazer? Não, eu digo, até o tamanho do preservativo, Thiago, me diz como é que uma criatura sabe se o pinto é para cá, para lá. O menino vai comprar o maior tamanho. Eu quero o maior. Presunção, hein? O que tu achou, Vanessa? Presunção, né? Sabe que essa é outra coisa, né? A ideia a imaginação do pênis muito grande entrando na vagina. Então, existe... Quem tem pênis pequeno não é bom, quem tem pênis grande é bom. E, na verdade, o trauma que um pênis grande pode fazer é enorme. Realmente, ele cabe... Um pênis grande, com diâmetro grande, principalmente, né? Porque só entra o que cabe na vagina, que é 10, 12 centímetros, o resto só incomoda. Mas o diâmetro grande, ele causa estragos. E ali a pessoa tem que aprender a fazer o que tu disse, Vanessa, não a contrair, né? A relaxar. Né? E aí é difícil, mas é outra causa de dispareunia pintão. Por incrível que pareça. Em algum momento isso machucou ela, né? Exato. Ela já fica com aquelas memórias ruins e dolorosas da penetração, né? Exato. Então, aí essa mulher entra naquele ciclo de, né, dor gerando dor, tensão, e ela não vai sair disso. Não, né? Então, um trabalho também feito na fisioterapia é a gente tentar ir tirando esses medos da penetração, porque ela vai se conhecer, ela vai saber a relaxar, né? Então, essas memórias ruins, a gente tem que trazer a neuroplasticidade de memórias boas, né? Positivas. Exatamente. Criar memórias boas, né? Em relação substituí-la. Ou se não há, tem que ser criadas, né? Exatamente. É verdade. Exatamente.
Olha, maravilhoso, o Instagram está quase nos expulsando aí dessa conversa. Querido. Parece que passou tão rápido aqui, né? A gente nem viu. Nem vimos. Mas espero que foi muito bom a tua parceria, tá, Marta? Te agradeço de montão, assim, de poder... Eu que agradeço vocês. contigo Olha, aqui. fiquei tão feliz. É, Meu legal. Também. Acho que juntos a gente vai conseguir propagar o que é a Sem fisioterapia, o que é um urologista, o que é um médico de Sem sexualidade, o que é um psiquiatra. Cada um no seu espacinho e num todo, né? É bem assim. Gente. E a- Eu e a- adorei ver vocês. Muito Que obrigado bom. pelo convite. Obrigado, Obrigada a todos. E a Vanessa também, agradecer, Vanessa, Imagina. por as explanações aqui maravilhosas também. Espero que os nossos telespectadores, vamos usar uma palavra antiga aqui, Sim. tenham gostado e de repente nós vamos fazer novas lives. E se quiserem, a gente pode responder alguma coisa pelo direct, né, Vanessa? Pelo direct. Se vocês têm perguntas importantes, eu aqui eu não olho quase para baixo. Ah, mas agora eu estou olhando. Que bom. Eu estava olhando para vocês, me esqueci até que tinha comentários. Mas se Tá bom, quiserem, Amado. Muito obrigada. mandem pelo direct, se tiverem dúvidas, acredito que possam ter surgido, sem dúvida nenhuma, algumas dúvidas. Estaremos muito contentes. Tiago, tu não vai deixar gravada a live? Vou deixar gravado, sim, vai ficar Ótimo, gravado. que daí também fica mais fácil para quem mas a não gente tem pôde. aqui, ó, 43 pessoas nos assistindo ao vivo. Muito obrigado. Grande Tchau, abraço para todo menina. mundo. Obrigada. Tudo de bom.